Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Queridos, todos nós nos recordamos daquele episódio, alguns capítulos atrás, em que Sara propôs a Abraão que tivessem um filho através da sua serva Agar, uma egípcia que havia sido adquirida durante o tempo da peregrinação do casal no Egito. Sara era estéril e ela estava ficando velha demais para ter filhos e pensou então em usar esse recurso que era comum na cultura do Antigo Oriente, de uma senhora que não podia ter filhos, tê-los através de uma escrava, mediante relações do seu marido com aquela escrava. Então Sara entrega Agar a Abraão, para através de Agar ter um filho. E Agar engravida de Abraão e lhe dá um filho que é chamado de Ismael, que significa Deus ouve. Abraão, durante algum tempo, pensou que Ismael, o filho que havia nascido dele com Agar, seria aquele herdeiro das promessas que Deus lhe havia dado, de uma numerosa descendência, de abençoar todas as nações e uma terra deleitosa. Mas não passou muito tempo e Deus deixou claro a Abraão de que o herdeiro seria um filho de Sara e que seria chamado de Isaque, que significa riso, e que não seria Ismael o mais velho, que tinha nascido daquele esquema humano deles, nascido da carne, de um estratagema elaborado pelos dois. E finalmente, pela providência e pelo poder divino, Isaque nasceu, como nós vimos na mensagem anterior. E Abraão lhe deu o nome que Deus havia indicado, ele ri, Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, conforme Deus havia determinado. Dessa forma, Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão quando tirou da terra dos caldeus, e Abraão respondeu com fé obediente, nomeando o menino e circuncidando ao 8º dia. Entretanto, Ismael, o filho mais velho, continuou a morar com eles, juntamente com sua mãe Agar. E o costume natural daquela época, e assim também é até o dia de hoje, é que o mais velho seja o herdeiro, o continuador da linhagem do pai. Quando eu digo até o dia de hoje, é na cultura oriental. O filho mais velho herda tudo, herda o nome do pai, as propriedades, e é por ele que a descendência do pai vai ser contada. E assim, a presença de Ismael, que era o mais velho, ali no clã, meio que ameaçava veladamente a herança de Isaque, que era o segundo filho, mas era o filho que Deus disse que herdaria todas as coisas. Especialmente para Sara, isso criava uma dificuldade. E tudo isso culminou numa crise que aconteceu durante a festa do desmame de Isaque, conforme nós veremos agora. A passagem que nós lemos e que está diante de nós tem 5 partes. Na primeira, Moisés registra a zombaria que Ismael estava fazendo do seu irmão mais novo, Isaque, versos de 8 a 9. Segundo, Sara fica furiosa e demanda a expulsão do menino com sua mãe, versos de 10 a 13. Abraão, então, depois de relutar, manda Agar e Ismael embora, verso 14 a 16. Deus, porém, vem em socorro de Agar e de Ismael no deserto, versos 17 e 19, e Moisés termina essa passagem com um resumo do que aconteceu com Ismael depois de tudo isso, verso 20 a 21. Nosso objetivo, então, é entender essa passagem à luz da história da redenção e ver o que é que ela tem para nos ensinar no dia de hoje. Queira nosso Deus nos guiar e nos abençoar nisso. Vamos então ver, em primeiro lugar, Ismael zomba de Isaque, versos 8 a 9 da passagem que nós acabamos de ler. Sara, com mais de 90 anos, havia amamentado Isaque cerca de 3 anos, como era o costume no Antigo Oriente.
que a criança, especialmente os rapazes, eram amamentados pela sua mãe até 2 ou 3 anos. Era esse o costume. E era tradição o pai dar uma festa para celebrar a ocasião. E aí então eram convidados os parentes e amigos, era um banquete. Abraão não tinha parentes por perto, ele morava em Gerar, na terra dos filisteus. Ló havia ficado lá para trás, no Vale do Jordão. E os amigos ali eram o rei Abimeleque e líderes filisteus daquela região, com quem Abraão vai fazer uma aliança mais tarde. Talvez foram estes que vieram para a festa do desmame de Isaque. E durante a festa, a prática era que a criança, pela primeira vez, comia comida sólida, juntamente com os visitantes e na presença de todos eles. Isso era como um ritual de passagem. A partir daí, ele era considerado realmente como membro da tribo, fazia parte da família. Era alguma coisa bem tradicional, a festa do desmame naquela época. Ao que parece, durante a festa, Ismael, que a essa altura tinha cerca de 16 ou 17 anos, começa a, vou usar o termo zoar, não é? Começa a zombar, ou usar um termo mais técnico, a fazer bullying com seu irmão de 3 anos. Começa a fazer isso. E esse episódio, como eu disse, deve ter acontecido durante a festa. Se vocês prestaram atenção na leitura, o verso 8, ele parece pertencer à passagem anterior, se você tem a Nova Almeida atualizada, que é a versão que eu estou lendo. E depois do verso 8 é que tem Agar no deserto. O verso 8 é separado do verso 9. Mas o resto das traduções, a Nova Versão Transformadora, a Almeida Antiga, a Nova Versão Internacional, todos eles colocam o verso 8 e o verso 9 juntos, porque eles entendem que essa zombaria aconteceu durante a festa do desmame. Vocês lembram, o tempo todo a gente adverte aqui a vocês, cuidado com esses subtítulos em negrito. Eles não fazem parte do original. São os tradutores que colocaram na tentativa de ajudar o crente na leitura a saber o que é que vai acontecer. Aqui eu creio que é um equívoco dos tradutores da nossa Nova Almeida atualizada, porque o verso 8 não está separado do verso 9. Na verdade, o verso 9 narra alguma coisa que aconteceu durante o verso 8. Foi durante a festa do desmame que Ismael começou a zombar do seu irmão. A palavra zombar, ela pode ser traduzida por rir ou simplesmente brincar, como nós temos na nova tradução na língua de hoje. Mas era evidente que era uma brincadeira de mau gosto, porque senão como explica a reação de Sara? Como é que vai explicar a reação de Sara, que vai ser uma reação violenta em seguida? E além do mais, o apóstolo Paulo, a gente vai comentar isso mais no fim, quando ele se refere a essa passagem, ele diz que aquele que foi nascido da carne, Ismael, perseguia o que fora nascido do Espírito. Então, essa brincadeira aqui que Ismael estava fazendo com seu irmão, era bullying mesmo, estava caçoando do irmão, talvez zombando do nome dele, ele ri, né? Que nome é esse? Zombando, ou qualquer outra coisa do gênero. Como eu disse, o menino era um adolescente de 16 a 17 anos, e ele já sabia que tinha perdido os seus direitos de primogenitura para o irmão que nascera depois. E além disso, tinha o histórico da mãe dele. A mãe dele, a escrava egípcia Agar, tinha zombado de Sara poucos anos, aliás, 17, 16 anos antes, quando Sara havia engravidado dele, de Ismael, ela tinha zombado da sua patroa, porque ela, a escrava, tinha filhos e a patroa não tinha. E já tinha esse histórico de zombaria, né, de rivalidade entre as duas mulheres. E tudo isso pode ter contribuído para Ismael vir a caçoar, zombar, fazer bullying com o seu irmão, cheio de inveja, de ressentimentos e de ciúmes. O que era para ser uma festa, agora termina com um grave problema familiar. Às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece isso. O que era para ser um momento de felicidade na família, acontece alguma coisa e aí a coisa termina amarga. O caldo entorna, e foi o que aconteceu. Diz aí no verso 9 que Sara viu que o filho
que Agar a egípcia teve com Abraão estava zombando de Isaque, seu filho. Note que o texto aqui se refere ao menino não pelo nome. Na verdade, nenhuma vez na passagem aparece o nome de Ismael. Ele é sempre o filho da escrava ou o menino. O nome dele nunca é mencionado, talvez porque a intenção de Moisés é mostrar o seu status secundário. Ele não é o herdeiro, apesar de ser o mais velho. Ele não é nem chamado pelo nome aqui. Ele é referido dessa maneira. Sara estava muito consciente do que Deus havia prometido, ou seja, de que o herdeiro de Abraão seria Isaque, o filho que Sara, havia dado a ele. E Deus havia deixado isso claro em pelo menos 2 ocasiões anteriores. Não vai ser Ismael o herdeiro vai ser Isaque, nascido de Sara, sua legítima esposa. Mas apesar disso, Sara também sabia que Abraão gostava muito de Ismael, seu filho mais velho, e que inclusive durante um tempo tinha pensado que ele seria o herdeiro. E Sara se lembrava também de como Agar a havia tratado e desprezado quando ela ficou grávida com Ismael. Então, tudo isso sugere que já por algum tempo Sara não estava satisfeita com a presença do filho mais velho de Abraão entre eles e via como uma ameaça a seu filho Isaque. E agora, naquela festa, a zombaria de Isaque era o que nós chamamos a gota d'água. Aí Sara disse: agora tá bom, chega, agora não mais. E aí, segunda parte do nosso texto, ela passa a exigir que Abraão expulse o menino e a sua mãe. Versos de 10 a 13. Ela se dirige a Abraão e demanda providências que considera certas. E que providências são estas? Providência era, como diz aí o verso 10, Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Esse sempre foi um problema da poligamia, não é? É que de repente o patriarca ele vai ter que decidir entre uma mulher e outra ou entre um filho e outro. Por isso que poligamia nunca deu certo no Antigo Testamento, embora Deus tivesse tolerado pelo progresso da história da revelação, mas nunca foi o plano dele. Até que no Novo Testamento o casamento monogâmico fica muito claro, né? Fica muito claro. Mas a poligamia sempre tinha esse tipo de problema. Agora, as duas rivais estão em briga e Sara demanda a expulsão da sua rival Agar, juntamente com o seu filho. Ela quer que ele mande embora, está dizendo aí, mande embora, mas a expressão no hebraico é muito mais forte, é expulsa, é mais forte, mandar embora assim, expulsa. E com isso ela queria que Abraão deserdasse. Isso significaria um rompimento definitivo de laços. Seria uma declaração pública de que Abraão reconhecia de que o filho mais velho não seria o seu herdeiro. Ele estava sendo deserdado, não faria mais parte da sua herança. Veja como Sara se refere a Agar como essa escrava, que é uma expressão no hebraico mais forte do que serva, que é o nome com que Sara é tratada antes disso aqui. Ela era uma serva de Sara, mas agora Sara se refere a ela como uma escrava, um termo mais forte na língua hebraica. E a razão para a demanda que ela apresenta diante de Abraão não é nem que o menino estava caçoando do seu filho, mas é que Ismael não seria herdeiro juntamente com o seu filho Isaque. Não seria. E ela estava muito segura porque foi isso que Deus havia prometido. Foi isso que Deus havia dito. Não será Ismael, mas será Isaque o herdeiro, aquele que legitimamente vai receber as promessas que eu dei a Abraão e vai ser o continuador da aliança. A razão para essa demanda, então, de Sara é que ela sabia do amor que Abraão tinha pelo seu primogênito Ismael e sabia também que se os dois crescessem juntos, em algum momento Abraão poderia ser tentado a incluir Ismael de alguma forma na herança que agora pertencia a Isaque. Por isso que Sara
A motivação pode ter sido errada, né? Motivação podia ter sido errada, mas Sara estava certa. Ela estava correta, ela estava baseada na palavra de Deus, no que Deus tinha dito. Não vai ser Ismael, não, mas é Isaque. Bom, Abraão não ouviu isso com bons olhos, aliás, não ouviu isso com bons ouvidos, né? Não viu isso com bons olhos, está aí no verso 11. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. A nossa versão anterior, Almeida atualizada, traz isso, foi muito penoso para Abraão. A Septuaginta, que é a tradução grega, diz assim, que essa palavra pareceu muito dura para Abraão. A razão está aqui no verso 11, por causa do seu filho, por causa do seu filho. Aquilo que Sara estava demandando foi algo duro para Abraão, algo penoso, né? Algo que o incomodou, que o preocupou. Por quê? Porque ele amava Ismael, ele amava seu filho mais velho. E havia um período em que ele tinha acreditado que ele seria o herdeiro. E ele acalentava, provavelmente no coração, alguma chance de ver Ismael participar da linhagem, da promessa de herdar junto com Isaque. E eu imagino a cara feia de Abraão, a maneira como ele reagiu quando Sara chegou e demandou a expulsão do seu filho mais velho, juntamente com sua mãe Agar. Mas Deus, na sua misericórdia, interveio na crise familiar, como diz aí os versos 12 e 13. Deus falou com Abraão. E esse é o nosso Deus, é o Deus que em momentos de dificuldade, momentos de angústia, de decisão, é o Deus que vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos guiar e nos orientar. Naquela época do Antigo Testamento, costumeiramente Deus falava através de sonhos, através de visões durante a noite, e que foi durante a noite, transparece do verso 14, porque diz no verso 14 que na manhã seguinte, logo de madrugada, Abraão se levantou. Então sugere que essa fala de Deus foi na noite anterior. Na noite da crise, então, Deus se revela ao seu servo mais uma vez. E o que é que ele disse a Abraão na visão em que lhe apareceu? Primeiro, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Não te pareça penoso, Abraão. Não fique angustiado com isso. Você não pode olhar para isso da perspectiva de pai para filho, né? O que você está sentindo é o amor natural que um pai tem pelo seu filho. E você não deveria deixar isso interferir, porque nós estamos tratando aqui de realidades que são maiores do que isso. Lembrando as palavras de Jesus: quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então, não se preocupe com o que vai acontecer com a criança e nem com a escrava. É a primeira palavra de Deus para Abraão. Tranquilize o seu coração. Segunda palavra que Abraão certamente não deve ter gostado, aliás, nenhum marido gosta: faça tudo o que Sara disser. Eu acho que essa foi a palavra mais dura aqui de toda, que Deus disse para Abraão: faça tudo o que Sara disser. Como eu disse, os motivos de Sara podem não ter sido os melhores. Ela estava com ciúme do seu filho, estava se sentindo ameaçada pela presença de Agar e de Ismael, e ela estava pensando nela e no seu filho. Era essa a motivação. Mas ela estava certa, porque ela estava apoiada na palavra de Deus. Aqui é um caso de alguém que faz a coisa certa pelo motivo errado. O certo é que a gente faça as coisas certas pelos motivos certos. E também tem gente que faz coisa errada, mas pelo motivo certo, né? Acontece todas essas variações. Sara aqui é o caso de alguém que está fazendo o que é certo, mas pelos motivos errados. Então, nesse caso, Deus disse a Abraão: escute o que a sua mulher está dizendo, porque nesse caso ela está correta, ela está baseada na minha palavra, naquilo que eu disse que eu haveria de fazer. Terceira coisa que Deus disse a Abraão ali é que Isaque
e seus filhos é que seriam considerados como descendência de Abraão. Essa é uma passagem muito importante, ela é usada algumas vezes no Novo Testamento, como eu irei mostrar. Mas por enquanto vamos apenas ficar aqui no final do verso 12. Então, ainda no verso 12, primeira coisa que Deus disse: não se preocupe com a criança e com a mãe dela. Segundo, faça tudo o que Sara lhe diz, está dizendo, e faça isso porque, em terceiro lugar, por meio de Isaque, e não por meio de Ismael, será chamada a tua descendência. É por isso que Sara está certa. É porque a tua descendência, Abraão, ela virá através de Isaque e não através de Ismael. Vai ser através de Isaque que os seus filhos serão considerados como herdeiros da promessa. Vai ser por meio de Isaque que o Messias, a semente da mulher prometido, haverá de vir. Vai ser por ele. Ele é a linhagem santa. Então, você vai obedecer a Sara, porque Sara está correta. E a quarta coisa que Deus diz a Abraão naquela visão é que ele cumpriria a promessa que ele já tinha feito de abençoar Ismael, verso 13. Também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. O também aqui é porque estava incluído na promessa de que através de Isaque, Deus traria a Abraão, ou faria de Abraão uma grande promessa, uma grande nação. E agora Deus diz: eu vou fazer a mesma coisa com relação a Ismael, mesmo que ele não seja da linhagem santa, da linhagem escolhida, mas eu vou abençoá-lo, porque ele é teu filho, porque ele é teu descendente. Aqui Deus está sendo coerente, porque Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência. E todo mundo que de alguma forma estava relacionado com Abraão, Deus abençoava. Como abençoou Ló, o seu sobrinho, que ele livrou lá de Sodoma e Gomorra, daquele dia da destruição. Então, da mesma forma, ele aqui vai abençoar Ismael também. Nem Ló, nem Ismael são da descendência santa. Eles não serão parte daquela linhagem prometida de que viria o Messias e herdaria as promessas, mas porque era filho natural de Abraão, Deus haveria de abençoar o menino, como ele diz aqui no verso 13. Essa promessa aqui, ela foi feita cerca de 4 anos antes, quando Deus deu a circuncisão. Olha o que diz Gênesis 17 e 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus já tinha dito isso fazia 4 anos, cerca de 4 anos a Abraão, e aqui ele reitera a promessa: não se preocupe com seu filho Ismael, porque eu vou abençoá-lo também e vou fazer dele uma grande nação. E disse inclusive: de Ismael virão 12 príncipes. O contraste, não é? Em oposição a Isaque, que teve Jacó, que teve os 12 patriarcas de Israel. Segunda coisa que Moisés nos diz aqui é que ele fixou residência no deserto. Diz que ele cresceu, morou no deserto. E no verso 21 diz: ele morava no deserto de Parã. Parã era a região que hoje é a Arábia. Ismael é o pai dos árabes. É o pai dos árabes, que são parentes, não é? São parentes dos judeus, parentes dos israelitas. Era lá nessa parte do deserto, é a parte, se você olhar no mapa, fica mais para a direita, já olhando para a Mesopotâmia, perto de Ur dos Caldeus, no centro da península arábica. É ali que Ismael se estabeleceu a sua residência. E Moisés diz aqui também que ele se tornou flecheiro, ou seja, ele se tornou um caçador hábil, alguém que sabia manejar arco e flecha muito bem. Quem sabe isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu quando ele era criança, né? Que sua mãe o colocou à distância de um tiro de arco e ele se torna um arqueiro, né? Alguns veem uma coincidência aí intencional no texto, essa relação da profissão dele com aquele momento que marcou sua vida, em que ele quase de fato morre. Eu quero fazer uma aplicação para nós aqui, terminando. Como eu disse, esse episódio aqui, ele é citado 2 vezes pelo apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu. Na carta aos Gálatas, Paulo cita a expulsão de Ismael depois dele ter perseguido Isaque.
para ilustrar a diferença entre o judaísmo, que queria a salvação pelas obras e que perseguia os cristãos que ensinavam a justificação pela fé. Olha o que é que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 4, 28 a 31. Vocês, irmãos, ele está escrevendo para os crentes da Galácia, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaque, é aquele episódio da zombaria, assim também acontece agora. Ou seja, os judeus perseguiam os cristãos. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas da livre. Veja como Paulo usa esse episódio para provar que a salvação é pela graça, que os cristãos são como que filhos descendentes espirituais de Isaque, da mulher livre, que era sua mãe, Sara. Enquanto que os judeus, na tentativa de salvar-se pelas obras, eram iguais a Agar, que gerou um filho como resultado do esforço humano. Comparando salvação por obras e salvação pela graça. Nós somos filhos da mulher livre, nós somos herdeiros espirituais de Abraão. A justificação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e não por estratagemas humanos como Abraão quis fazer junto com Sara com respeito a Agar para ter um filho. Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem chegado ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de convidá-lo a deixar um like nesse vídeo, a inscrever-se aqui no nosso canal, para que o YouTube continue informando a você sempre que novos vídeos aparecerem por aqui. Esse é uma mensagem muito atual, que fala a respeito da origem dos dois descendentes de Abraão, de um lado Ismael e do outro lado Isaque. Nós sabemos que Isaque foi aquele a quem Deus então escolheu para vir toda a descendência que viria dar origem ao Messias um dia. Mas por outro lado, Ismael, também filho de Abraão, e Deus então cumpre a promessa de também transformá-lo em uma grande nação. Ismael, ele nasce então desse fruto carnal da tentativa de Abraão e Sara resolver as questões do plano de Deus usando as suas próprias mãos, a sua própria força. E infelizmente nós vimos que esse erro até hoje gera consequências, porque nós vemos aqui a guerra, a briga acontecendo dos descendentes de Isaac com os descendentes de Ismael até os dias de hoje. Esse conflito que nós infelizmente estamos assistindo, ele é, de certa forma, de certa medida, uma consequência desses atos lá atrás. Se você quiser assistir essa mensagem, essa exposição completa a respeito desse tema, você pode então assistir acompanhando o link que está aqui abaixo na descrição. Você pode clicar, ser levado ao canal original do Reverendo Nicodemos. Lá você pode então assistir essa pregação na íntegra.